Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos gravando uma série sobre os milagres de Jesus. E eu tenho certeza que se você permanecer com a gente, Deus vai mostrar coisas para você que você nunca imaginou. Porque quando a gente coloca em prática os ensinamentos de Jesus, a gente vai desfrutar de uma vida feliz. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Vamos para a mensagem? João 11, versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam lhe apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Olha só, tem sempre alguém no meio para desanimar. Tomé já estava pensando em morrer. Jesus ele ia lá ressuscitar Lázaro. Olha a cabeça do discípulo. Jesus ia lá ressuscitar Lázaro e ele pensando em morrer, em todo mundo morrer. A pessoa se entrega ao mau pensamento. Para com isso. Se você quer viver uma vida feliz, você não pode se entregar aos maus pensamentos, pensar em morrer, jamais. Pessimista. A pessoa pessimista, né, pastora? Ela pensa logo no pior, murmura que o pior vai acontecer. Então para com isso. Firma a sua fé em coisas boas, os seus pensamentos em coisas boas, que o milagre vai acontecer. E ele contamina os outros, porque ele falou isso, não foi para Jesus, falou para os condiscípulos. Foi para contaminar os outros também, né? Continuando aqui. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? O detalhe aqui, o Senhor Jesus está falando da vida eterna. Da vida eterna. Que aquele que crê vai viver. Aquele que crê, porque tem a primeira morte, né? A morte do corpo e a morte da alma, onde a pessoa é lançada no inferno.
E o Senhor Jesus falando que quem crê nele não vai passar pela segunda morte. Então, nós temos que firmar nossa fé em Deus, porque, olha o texto, aquele que crê em mim nunca morrerá, porque a morte é acompanhada com um fim, é ou não é? Mas quem está em Jesus, ela não tem fim, ela está firmada em Deus, ela está guardada, ela está protegida. Amém? Continuando. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro, para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E você vê aqui uma coisa interessante. Você vê que a emoção quis tomar conta de Jesus. Você vê que ele chorou, mas parou de chorar, e ele foi lá onde sepultaram Lázaro. Ele foi lá na caverna. Então tem hora, a gente aprende com Jesus aqui o quê? Que a gente não pode deixar as nossas emoções nos dominar. Tem hora, pastor, é pecado chorar? É claro que não, mas se você viver chorando, não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Então você tem que dominar as suas emoções e fazer aquilo que tem que ser feito. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Ele chorou, mas parou de chorar e foi lá resolver o problema. E você vê que teve um diálogo aqui com as irmãs aqui de Lázaro. Você vê que ela falou: já foi enterrado, já, em outras palavras, já era. Para Deus não tem já era. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Para Deus não tem acabou. Para Deus tem o impossível. Se você crer no impossível, você vai ver a glória de Deus. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Você vê que o Senhor Jesus, olha a autoridade da palavra de Jesus. Você vê que ele falou: Lázaro, vem para fora. Olha a autoridade da voz, da palavra de Jesus.
Se Jesus falasse assim, ó, vem para fora, todas as pessoas que tinham sido enterradas ali naquele lugar iam vir para fora. Por causa da autoridade, da grandiosidade, da autoridade, do poder da palavra de Jesus. E aí eu pergunto para você, e a autoridade da sua voz, da sua palavra? É de quem obedece a Deus? Porque se você obedece a Deus, você vai ver o poder de Deus. Mas se você não obedece, você não vai ver nada. E aí eu pergunto, o poder da palavra que está em você é de obediência ou desobediência? Então, se você quer que a sua palavra tenha efeito, tenha poder, obedeça a Deus. Porque o Senhor Jesus aqui é o nosso exemplo de obediência. É o exemplo da bênção de Deus. Amém? Não é verdade, pastora? E um detalhe, quando a gente começa a ler esse texto, ele fala assim, da Maria, que é aquela que derramou unguento aos pés de Jesus. Você vê que tudo aquilo que a gente faz está diante de Deus. Quando a Maria ela derramou aquele unguento, era um grande valor, era uma oferta que ela tinha dado para Jesus. E isso estava diante de Deus. E isso fez diferença quando Jesus foi lá ressuscitar o irmão dela. Porque não era o irmão de qualquer pessoa, era o irmão daquelas que tinham ofertado e servido a Deus. Era aquele que tinha ofertado e tinha servido a Deus. Não era qualquer um, né? Então, tudo que a gente faz diante de Deus fica na memória de Deus. E Deus, ele recompensa a gente por isso. Amém? Porque o que a gente planta, a gente colhe. Se você oferta, pode ter certeza, Deus vai te recompensar. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.